Olá, pessoas do YouTube. Voltei com mais um vídeo da Eleonora aqui, a nossa construtora. Quem não conheceu ainda a Eleonora, volta no vídeo anterior aí pra ver a personagem e a casa dela. Esse é um canal só pra mostrar as construções do The Sims 4 aí. E bora lá. Eu tô fazendo uma série de reformas na minha cidade, nas cidades do The Sims que eu tô jogando, porque eu achei que as construções elas estão muito feias, muito antigas, tá feio demais. E aí eu fiz algumas reformas. Eu já fiz aí na academia de Willow Creek mesmo e na boate, que tá ali do ladinho, dá pra ver, as duas foram reformadas. Eu não fiz vídeo, mas as duas estão lá na minha galeria. E aí agora eu resolvi reformar em um museu, porque eu achei que ele tava muito feinho, muito ultrapassado, assim, sei lá, não tava legal. E aí, primeiro eu dei uma boa olhada na estrutura, porque eu não vou mexer na estrutura, né? Da mesma forma que eu fiz lá na academia e na boate, eu não vou mexer na estrutura do prédio, eu vou só mudar a decoração. Na academia eu ainda fiz um jogo de paredes ali dentro, mas acho que derrubei uma parede. Mas aí eu não vou derrubar a parede nem. Não. Eu não vou mexer na estrutura em si, né? Vai ser essa estrutura mesmo. O ambiente externo também eu não vou mudar a estrutura. Eu comecei mexendo mais na parte do jardim. Porque o jardim, ele tava meio morto, né? Assim, não tava um jardim bonito, com cara de museu. Porque eu acho assim, que o museu, ele tem que ser um lugar que tudo que você olha parece que é arte, sabe? Que nem teve um filme aí, que eu não vou lembrar o nome, que o cara pega e olha pra uma lata de lixo e acha que é arte, porque ele não conhece a arte daquele universo ali. Então, é isso que eu imagino no museu. Tudo que tá ali você supõe que seja arte, que esteja sendo exposto artisticamente. Então eu tirei aquele jardinzinho da frente ali. Primeiro eu derrubei essas colunas que estavam horrível, não tava favorecendo nada a fachada. Só que pensando na estrutura que eu não queria mexer, eu achei que tinha que ter pelo menos umas colunas ali para sustentar essa parte da varanda de cima, né? E aí eu coloquei umas colunas mais bonitinhas para combinar ali com a porta. E ficou mais clean, eu acho, assim. Melhor do que a outra que tava, né? E aí comecei mesmo a reforma. Mudei a cor da porta, deixei ela toda branquinha, que ela tava com umas branco com um bege, um escuro ali, um marrom escuro. E deixei ela toda branquinha. E aí vou mudar ali a varandinha. Coloquei a decoração ali do... Como é que chama isso, gente? A fundação. Deixei mais escuro, porque eu acho aquela fundação de tijolinho muito antiga. Em algumas casas fica legal, mas nesse museu não tava muito bonito, não. Por ser um museu, né? Aí eu mudei ali a cor. Eu achei que aquele pedacinho embaixo da escada fosse fundação também, mas não é. Então, pra cor ficar parecida com a cor da fundação, pra ornar ali e tudo, eu pintei uma cor escura, que não é preto, não é cinza também, é um tipo marrom escuro, mas pelo ângulo ficou mais ou menos ali no mesmo tom, né? No mesmo tom não, ficou mais ou menos ali, né? Dá pra disfarçar. E mudei ali como é que chama isso? A cerquinha da varanda. Coloquei uma coisa mais clean também, né? Mais lisa, sem muito detalhe. Porque eu acho que essa fachada aí, o detalhe já é essa coluna, né? Então vamos dar destaque pra coluna e ficar ali a cerquinha mais limpa, né? Mais clean. O corrimão da escada também coloquei um bem semelhante ao a cerquinha da varanda. E aí comecei mesmo a mexer no jardim.
Primeira coisa é limpar tudo, né? Porque tava tudo meio que bagunçado ali, muito um mato em cima do outro. Não sei se teve uma lógica ali. E museu, né, gente? Então vamos colocar estátuas de planta na frente. Eu não sei como é que chama isso, deve ter um nome para essas esculturas de planta. E aí posicionei ali o elefante, as lhamas, e comecei a fazer o contorno em volta, né? Uma moldura em volta dessas esculturas. Coloquei umas florzinhas que eu gosto, uns cactos ali no canto pra ficar diferentão. E comecei a pensar em outras plantinhas para preencher o espaço sem ficar aquela maçaroca de planta ali misturada, parecendo um terreno abandonado. E aí botei umas plantinhas mais coloridinhas, uma moita ali de florzinha, né? Um arbusto. E fiz ali, preenchi um pouquinho os espaços que estavam vazios, né? Perto da fundação. E fiz um contorno ali com uma graminha meio que geométrica, né? Fazendo um desenho ali para fazer de conta que algum paisagista, algum artista pensou nisso, né? Tem que ter, The Sims tem que ter uma história por trás, né, gente? Vamos supor que um paisagista foi ali e fez essa obra de arte nas plantas para servir ali da primeira escultura, a primeira obra de arte que você vai ver a hora que você chegar no museu vai ser o jardim da entrada, né? Fiz o contorno ali com as plantinhas, coloquei mais umas florzinhas ali porque eu achei que tava um pouco vazio aquele espaço e achei que ficou legal, fiquei satisfeita com isso aí. Mudando ali o ladrilho também, né? Fazer uma coisa mais tirar esse ladrilho vermelho que não tá combinando, né? Eu queria fazer uma coisa um pouco mais, sei lá, moderna, mais tirar um pouco do passado aí, né? E aí coloquei um ladrilho cinza, na verdade é um piso, né? Não é ladrilho. Coloquei ali o piso cinza, esses bloquetinhos aí, paralelepípedo, não sei como é que você chama isso. E contornei tudo em volta. E ali naquele canto tava fazendo um cortezinho, um triângulo. Mas na hora que eu fui colocar ele ficou quadrado e eu achei que ficou legal. Gostei do jeito que ficou. Mudei a cerquinha da frente, nesse muro tá muito coisa de lugar antigo, né? Um mausoléu. Então botei uma cerquinha ali de blindex pra gente poder ter já um visual moderno, que a gente chegar já vai saber que teve ali uma repaginada no lugar. E vamos pra cor da parede da fachada, né? Tem uns momentos que eu dou uma parada aí pra poder pensar no que eu vou fazer. E aí eu peguei e pintei, coloquei um papel de parede ali, porque eu queria que a fachada fosse assim, o prédio fosse uma obra de arte também. Então eu coloquei um papel de parede ali na frente mais neutro, formas geométricas ali, os quadrados cinza. E desse lado que tá o jardim, que tá a área de convivência ali, de circulação, eu coloquei esse papel de parede que ele é o desenho dos barquinhos e ficou parecendo mesmo um grafite, né? Na minha cabeça isso é um grafite que outro artista foi lá e pintou um grafite na parede do museu. E ele vai servir ali como uma obra de arte também, né? Vamos continuar limpando ali os matinhos em volta, né? Falta um pedacinho da fundação ali para fazer o acabamento. E mudar a cerquinha do fundo também, colocar a mesma lá da frente, para ficar padronizado, né? Bonitinho, mais limpinho. E tirar essas colunas aí também, né? Porque não precisa. Quer dizer, se você for pensar na engenharia da coisa, precisa, sim, mas tá muito feio, então eu vou... tirei tudo e aí, pensando de novo na estrutura, eu vou deixar... Mentira, gente, não vou deixar não, vou deixar assim mesmo, porque ficou bonitinho assim, vamos esquecer a engenharia da coisa.
Pintei a parede branca e aí depois eu pensei que não ficou tão legal assim. Eu fui procurar outro papel de parede pra fazer outro painel de outro artista, né? Mas aí eu preferi fazer uma coisa mais neutra, que fica também parecendo um painel, né? Só que não é bem uma obra de arte, né? Um painel com outra cor, né? Pra poder. Porque ali o piano é branco, o bar é branco, o piso é claro, a porta é branca. Então, pra quebrar um pouco do branco, eu coloquei esse fundo vermelho pra ficar um ambiente mais aconchegante, né? Uma cor mais quente ali, pra não ficar um negócio muito pálido. E deu uma limpadinha ali nos matinhos em volta, mudando a cerquinha. Aí eu coloquei esse muro cinza pra combinar com a fundação, né? E porque aquela área é toda verde, é só um jardim, então na minha cabeça ficou melhor assim, com esse muro cinza. Eu limpei ali o jardim, tirei essa luminária aí que eu achei que tava muito feia, não tá combinando com nada. Limpei o jardim em volta e coloquei um matinho ali, né? Porque eu pensei que tava meio vazio esse espaço aí no canto. E eu achei que tinha que preencher com verdinho, alguma coisa assim. E aí coloquei essa cerca viva, né? Tentei fazer um mosaico ali na curvinha. E não sei se ficou muito legal, mas eu fiz ali um contorno, né? Pra não ficar um espaço vazio. E preenchi ali pra ficar sem buraco, né? Tampei ali a passagem que tava ali do lado. Essa terra seca tava muito morta, então eu fiz um jardim bem verde. Bem assim, chamativo. E bom, o espaço ali ele ficou um pouco vazio, então eu resolvi colocar uma escultura ali. Já para ter, pensando de novo naquela questão, um museu e todos os ambientes tem que ter alguma coisa de arte, né? Tem que ter, por mais que não seja arte, mas você vai lá e lembra daquele caso que teve um cara que colocou os óculos dele no chão e todo mundo achou que era uma obra de arte? É mais ou menos isso. Então, tudo que tiver ali tem que parecer que é obra de arte, né? E aí eu coloquei a escultura ali no cantinho, pintei a grama ali pra ficar mais feliz, mais viva, né? Parecia que passou um jardineiro ali, que tava muito morta essa grama aí. Aqui eu fiz com a grama quadradinho mesmo, pra ficar bem definido ali os ambientes. Aquele cantinho eu fiz mais arredondado por causa da árvore mesmo, por ser um ângulo. Mas ali no canto eu não vou fazer nada não, vou deixar só isso mesmo. E agora esse meinho, que eu tenho até umas pessoas ali paradas, né, esperando a obra, vigiando a obra. Mas aí eu pintei só o cantinho ali onde eu vou colocar algumas plantas. E repensar um pouco esse ambiente ali, porque tá meio bagunçado, né? Parece que a pessoa que fez esse museu não tava com muita paciência, não. Foi jogando as coisas ali no meio de qualquer jeito e não pensou muito. E aí aquele cantinho ali eu achei que tava legal, então não mexi. Coloquei um ladrilho, o caminho, né? Tá meio apagado ali, deixei um ladrilho mais bonitinho, mais limpo, né? Coloquei o ladrilho ali no meio, onde estava uma grama meio gasta, meio morta já. Fiz o contorno ali da área de convivência, para onde as pessoas vão ficar, até onde as pessoas vão circular. E ficou bonitinho, né? Grama bem verdinha e tal. E agora um pedacinho de jardim ali também. E aí eu fiz uma coisa bem mais simplesinha aqui. Só um verdinho mesmo, alguns arbustos. E aí eu pensei em preencher essa lacuna com outras coisas diferentes, mas era tudo muito grande. E tinha uns matos ali que eu tentei colocar também, que era muito morto, não tava bonito. Então eu coloquei só umas plantinhas mais coloridinhas ali, para dar um pequeno contraste. E ficou um jardinzinho bem simples.
Aí eu mudei as coisas de lugar ali pra fazer um pouco mais de sentido. A fonte eu não mexi, porque eu pensei na minha cabeça que é uma coisa estrutural, por ter encanamento e tal, então não mexi. Mudei a cor dos banquinhos e dos vasos, né, pra ficar mais moderno, pra saber que passou alguém por ali. As banquetinhas ali, as mesinhas também eu deixei mais padronizado, né, tudo no mesmo tom, pra ficar bonitinho. Não troquei nada de lugar também, deixei tudo ali onde estava. Só mudei as cores mesmo pra dar uma renovada, né? Pra parecer que alguém pensou naquele canto, né? Então foi lá o arquiteto, mudou a mobília. Esse canto aí, eu não sei vocês, mas os meus personagens, eles não vão pra esses cantinhos assim, não. Eles vão pra onde tem coisas pra ver. E como eu não coloquei nada naquele canto, salvando, né, gente, porque já aconteceu de eu perder processo de construção por não salvar o jogo. E como é um museu muito grande, tem que fazer isso pra poder não perder nada. E aí, como eu já modifiquei toda a parte externa, agora eu vou pra parte interna, né? Aí, primeiro, eu queria colocar paredes claras e eu queria colocar muito mais obras de arte lá dentro, porque eu acho que tem pouca coisa, né? Na galeria tem muito quadro, tem muita escultura, tem muita coisa. E eu achei que dentro do museu não tava tendo muita obra, né? Não tava tendo, apesar que eles... A primeira coisa que eu fiz foi tirar tudo lá de dentro, né? Esvaziar o museu, a parte de baixo ali primeiro. E aí eu queria colocar janelas só de um lado, para poder aproveitar todas as paredes do outro lado. E aí eu comecei a experimentar algumas janelas, eu queria colocar uma coisa que fosse mais parecida com a porta. Mas as janelas, essas janelas mais antigas, eu acho que fica muito feio e tirava um pouco o conceito de modernizar. Então eu coloquei aquelas blindex mesmo, aquelas janelonas da parede inteira, para poder entrar bastante luz de um lado, como vai ficar de um lado só, né? E coloquei na lateral ali da porta da frente também. Aí cheguei na questão de arrumar o banheiro. E primeiro eu fui pensar na janela do banheiro, eu coloquei essa aí. Mas aí depois eu pensei na estética do lado de fora, que ia ficar esquisito. E aí realmente ficou com essa janela. E eu pensei em colocar outra para fazer um desenho do lado de fora com as janelas dos banheiros, né? Pra não cagar o lado de fora que já tava bonitinho. E aí eu comecei a experimentar algumas janelas até que eu cheguei numa opção que ficou um desenho legal, e aí comecei a pensar no banheiro pro lado de dentro mesmo. E a minha ideia inicial era fazer um banheiro mais moderninho e tal, mas aí depois eu achei melhor não focar tanto no banheiro, porque não é um ambiente principal do museu, né? Podia fazer uma coisa diferente no banheiro, mas o meu objetivo era mexer no salão mesmo. Então eu só fiz uns banheiros bem básicos, né? Os dois iguais de cada lado. E aí olhando a parede do lado de fora, eu percebi que aquela porta não tava assim combinando com essas janelas, esses vitrais aí, os blindex. E aí eu coloquei uma porta de blindex também para poder ficar esse lado aqui, a estética desse lado, ficar combinando todinha. E aí eu desencanei de combinar todos os ambientes, porque como cada lado tá de um jeito, eu achei que ficaria interessante cada lado com uma estética. E parece, assim, pra mim funcionou.
E aí eu fui mexer na questão do banheiro mesmo. E aí comecei a pensar em algumas coisas, coloquei uma luzinha, porque a princípio eu ia colocar a privada do lado de lá. E aí depois eu mudei de ideia e eu pensei em fazer 2 banheiros ali, colocar dois vasos sanitários, né? E só que aí, se você coloca dois no mesmo quadrado ali, no mesmo ambiente, o personagem não entra, né? Porque eles pensam que é um banheiro só e eles não usam juntos o mesmo banheiro. Então, eu precisei separar os dois. E aí, isso é uma coisa que eu já fiz em outros projetos ali do The Sims, que é fazer as cabines, né? Construir mesmo as paredinhas das cabines. E para entrar a luz, eu deixo a parede mais rebaixada. E aí coloquei de um lado e aí eu achei que não deu certo. Eu passei pro outro lado por causa das portas, né? E também da pia, pra ficar mais organizado, né? E aí, ok, fiz ali, eu coloquei uma cor de parede mais clarinha, ficou interessante. E coloquei as portas ali. Deu um pouquinho de trabalho de colocar essa porta, porque do lado de cá na parede tinha alguma coisa, eu não sei o que era, não sei se é aquele suporte de papel higiênico que tem, que é muito pequenininho e eu não tava nem conseguindo enxergar, porque o museu é muito grande e o ângulo da câmera não pega ali. Se você. As paredes tem um pé direito médio. E se você sobe as paredes, você não consegue ver dentro do banheiro. E quando as paredes estão assim cortadas, você também não consegue enxergar o que está na parede, porque não pega o ângulo. E aí deu um pouquinho de dor de cabeça ali, aí no fim eu cansei e eu simplesmente demoli a parede pra sair tudo que tava ali do lado. E acabei gostando de deixar aberto mesmo, porque como tem as portinhas ali na cabine, não precisa ter a porta ali onde vai dar acesso à pia, né? Porque onde tem pia, eles vão juntos sem nenhum problema. Que a questão é especificamente o vaso sanitário, que se tiver uma pessoa usando, o outro não entra. Então eu achei legal, assim, ficou bem carinha de banheiro público. Ah, eu tive que tirar a janela de baixo daquele desenho que eu tinha feito, porque ele não tava deixando eu colocar a porta de frente com a janela, por causa do espaço ali que é muito pequeno. E eu não tô usando nenhum cheat, não tô trapaceando. Primeiro porque eu não gosto de ficar usando esses cheats, né? Quem não viu outro vídeo, o meu jogo é o básico. Não tem expansão, não tem nada além do básico. E eu gosto de jogar assim. E eu também não gosto de ficar usando cheat. Então eu uso as funções do jogo mesmo. Do jeito que ele vem ali, eu tô usando. E aí eu não consegui colocar a porta na frente da janela, eu tive que mudar a estética ali. Achei que não estragou muito, não ficou do jeito que eu queria que ficasse, mas também não estragou a estética lá de fora, né? E aí botei um espelhinho ali, bem basiquinho, e aí fiz o outro lado, o outro banheiro, exatamente igual. A única coisa que eu mudei foi as cores, a cor da parede, na verdade. E as lâmpadas que eu deixei que tava lá mesmo. Porque não precisava ser exatamente igual, né? Só o layout que ficou igualzinho do outro, com uma cor diferente e as lâmpadas diferentes. Enfim, e o banheiro é isso. E aí eu comecei a mexer especificamente no salão. E a parte de baixo do salão, né? E primeiro eu mudei o piso do salão. A hora que eu pintei a parede do banheiro, eu não me toquei que eu tinha quebrado a parede. E aí ele pintou o salão inteiro com aquela cor de parede. Eu tive que pintar de novo de branco. E aí acabou que a parede do banheiro ficou branca mesmo, porque eu não quis voltar e pintar os quadradinhos ali quadradinho não, aquele espaço ali aberto. E fez mais sentido deixar branco porque ficou aberto o espaço, né? Só lá dentro das cabines que a cor tá diferente. E o piso, eu coloquei um piso de metal ali nos banheiros.
Eu nunca tinha usado o piso de metal, achei que por ser um museu ia ficar interessante se eu colocasse. Coloquei um piso de madeira clarinho mesmo ali no salão, branquinho. E aí eu queria que o salão fosse como se fosse uma página, uma folha em branco. E o que vai destacar ali dentro do salão é as obras de arte. E eu deixei o piso claro e a parede branca para poder dar destaque, porque eu achei que esse museu estava muito escuro. E eu tenho um negócio com luz que eu gosto de que o ambiente fica muito iluminado, muita luz. E é uma preferência minha, então eu coloquei tudo branquinho para poder, na hora que acender a luz, refletir mesmo, para destacar bem as obras que estão lá dentro, né? E aí eu fiz um contorno com um piso de metal, onde as obras iam ficar na parede, para dar aquela sensação de distanciamento, sabe? Tipo uma linha de... como é que chama aquele negócio? Uma barreira de segurança, sabe? Para não chegar muito perto das obras de arte. Só para ter essa ideia, né? Tipo uma demarcação de onde ficam as obras. Aí eu comecei com esse cantinho que eu queria que tivesse esculturas, né? Ali de pessoas. Aí eu montei um joguinho de esculturas que meio que para elas conversarem entre si. E ficou legal. Elas não combinam exatamente, são completamente diferentes as esculturas. Esse do meio é o fundador, e ali tem uma astronauta do lado direito e uma bailarina do lado esquerdo, que é a primeira bailarina, eu acho. E aí eu posicionei assim, eu achei que ficou interessante. Aí eu botei já tinha aquele quadro do lado de lá, e eu botei um quadro do lado de cá pra preencher ali a parede, pra ficar tudo preenchido, não ficar nenhum espaço vazio. Luzes nas estátuas, né, porque tem que deixar bem iluminado para deixar em evidência a obra de arte, né, porque eu acho que o museu ele tem esse jogo de luz que mostra para você não onde está o foco do que você tem que ver. Então, por isso eu coloquei aquelas luzes no chão para dar bastante destaque às esculturas. Aí eu comecei a pensar na entrada. Eu tinha visto um busto ali na galeria. E aí eu coloquei de um lado, a minha intenção era colocar do outro lado algo que fosse um busto ou parecido. E eu achei essa escultura, que é um busto também, mas ele já tem como é que chama? A base, né? Então eu tirei a mesinha e deixei ele assim e ficou diferente, né? Não ficou padronizado, mas ficou interessante. Conversou ali os dois, um de cada lado. A outra parede eu fiz um parzinho de quadros ali que, se eu não me engano, são africanos, né? De cultura africana. E eu comecei a pensar em seções, né? Do lado de lá são as personalidades, né? Do universo do The Sims. Ali na entrada são bustos de pessoas, personalidades do The Sims também. Nessa parede aqui são os dois quadros de arte africana. E nessa parede maior eu coloquei pessoas. Coloquei ali num canto um quadro de famílias, né? Representando as famílias do The Sims. E coloquei ali depois um quadro que pra mim representa pessoas também. E esses dois quadrinhos de paisagem para poder... que eu achei que combinava a estética, né? E o formato dos quadros, a estética tava combinando com os quadros de pessoas ali. E coloquei as luzes, né? Pra poder evidenciar. Essas luzinhas eu acho que é muito luz de obra de arte. Porque o formato dela é muito bonito, né? Esteticamente. E coloquei do lado de cá mais um quadro ali abaixo, porque aquela parede tava meio vazia, tava me incomodando. Coloquei umas plantas ali no canto, só de decoração mesmo, para preencher aquele espaço. E na entrada também coloquei umas plantas. Aí eu comecei a pensar... tem esse espaço no meio também que eu deixei para colocar alguma escultura.
E aí eu comecei a procurar, eu achei essa escultura aí que eu nunca tinha visto. E ela é enorme, eu achei que era pequenininha, mas ela é enorme, então ela encaixou perfeitamente ali no espaço que estava sobrando no meio. E eu queria aproveitar todos os espaços. E aí esse corredor que ficou aí no meio, eu coloquei as banquetinhas ali para poder os sims sentarem ali, conversarem, ficarem olhando para os quadros, ali admirando, né? Coloquei dos dois lados ali. Nesse ambiente eu coloquei o banquinho mais verdinho para combinar com as plantas, para dar uma quebrada na cor neutra, né? Porque as esculturas, as molduras são todas claras e neutras. Coloquei um verdinho ali que eu achei que ia dar uma vida ali dentro. E aí comecei a arrumar as luzes desse lado para ficar igual do outro lado. Ali no espaço, naquele corredor que dá pro banheiro, eu não coloquei nada para poder ficar livre a circulação ali, entrada e saída do banheiro. E uma visão geral aí, como é que tá Bem, no fim das contas ficou assim, né? Com os banquinhos verdes, aquela parede mais africana, os fundadores, iluminação, mudei os banheiros na parte de baixo. E, bom, essa foi a parte de baixo do museu e o jardim. E eu vou ter que dividir em duas partes porque ficou muito grande. Então, na parte 2, eu vou mostrar a parte de cima do museu.